Vamos lá. Quando ele nasceu, era uma segunda-feira linda, bem sol, bastante sol, bastante sol. E eu não sabia que o Pedro era especial. Para mim era uma criança como todas as outras. Meus planos da minha vida inteira era Pedro ia crescer, ia pra creche, ia voltar a trabalhar. E eu lembro que eu fiquei as primeiras horas não querendo pegar o Pedro no colo. Aí eu lembro também que quando foi umas 5 horas eu fui na UTI ver o Pedro. E ali parece que estava só eu e ele, não tinha mais ninguém perto da gente. E ali nasceu um amor enorme pelo Pedro. E dali eu nunca mais deixei o Pedro. Por nada. Eu não sabia que ele era especial. Ele ficou internado 4 meses, quase 4 meses. E a médica falava que ele tinha um desvio na cabeça, mas que não seria nada de tão preocupante. Com 5 meses eu descobri que o Pedro era cego, porque minha mãe falava assim: filha, será que é normal? E do jeitinho dela, porque ela já tinha outros filhos, se preocupou muito. E aí eu descobri da cegueira do Pedro e eu pensei: Deus, pelo menos ele é só cego, ele vai me falar o que ele quer, ele vai andar, ele vai mostrar tudo o que quer, eu vou ser só os olhos deles. Com 11 meses o Pedro teve a primeira crise convulsiva. E aí eu comecei na procura de vários oftalmos. A gente foi, com a ajuda de uma amiga da minha mãe, muito querida, conseguir uma vaga numa das clínicas. E lá eu descobri que o Pedro tinha múltiplas deficiências: paralisia, síndrome de West, cegueira, hipoplexia, microcefalia, tinha tudo. E para mim foi a coisa mais natural. Meu único medo era eu morrer e deixar o Pedro, porque eu sabia que meu pai e minha mãe iam estar lá para minha vida toda, mas que ninguém era para sempre. Esse foi o meu único medo. E daí eu comecei a buscar tratamento, busquei fisioterapia, ecoterapia. Ele fez natação, ele fez todos os tratamentos que podia fazer, a gente foi atrás, aparelhos, tudo. Eu tive uma rede de apoio muito grande, muito, que foi meus pais, meus irmãos, meus tios. Minha família foi muito importante, mas meu pai, minha mãe e meus irmãos foram fundamentais demais. Aí veio meus cunhados, e nisso veio um pacotinho de amor, que foi meus sobrinhos, que sempre amaram muito o Pedro. Mas o Pedro era uma criança muito fácil de amar, porque o Pedro, ele trazia paz, tinha um sorriso maravilhoso, aquele sorriso que marcava todo mundo. E ele foi a pessoa mais fácil de amar. Meu Deus, foi difícil. O Pedro foi a criança mais fácil de amar nesse mundo, porque ele era apenas amor. O Pedro sempre foi amor. O Pedro me ensinou a ser uma pessoa melhor, me ensinou a ser mãe, me ensinou o que era o amor de verdade. Ele só não ensinou a viver sem ele, mas o Pedro ensinou muito. Hoje faz 1 ano que eu tô sem o grande amor da minha vida. Eu tô apenas sobrevivendo para tentar mostrar para ele que tá tudo bem. Mas eu entendo também que Deus foi muito generoso comigo, porque tirou ele só no momento que ele tava piorando a saúde dele. E que ele ia sofrer muito de uma cama. Porque o Pedro amava viajar, o Pedro desfilava na escola de samba, o Pedro adorava samba, o Pedro adorava festa. O Pedro gostava da alegria de viver. O Pedro tinha um chamego muito forte com a minha mãe, incrível, que às vezes eu falava que eu acho que a ligação dele era muito com a minha mãe. Meu pai também foi uma pessoa muito boa na vida dele, meus irmãos, incríveis. O Pedro, ele sempre teve um jeito muito especial de se comunicar. E era uma coisa muito natural que veio de mim com ele. Isso eu não aprendi em lugar nenhum, tratamento nenhum. O Pedro, ele sabia exatamente tudo que ele queria. Ele amava água de coco, mas não gostava de água normal. Ele gritava para estar perto de todo mundo, porque o Pedro nunca ficava sozinho no lugar, porque ele nunca gostou. Ele tinha um chorinho dele de mãe, um choro de raiva, um choro de dor.
Quando ele gostava de alguma coisa para comer, ele colocava a linguinha para fora porque ele queria mais. Pedro sempre gostou de pessoas, sempre. Gostava muito de estar com a minha família reunida, meus sobrinhos brincando do jeitinho dele. Tinha um momento que meu sobrinho estava gritando e ele já tinha dado a cota do Pedro de bagunça e ele estava nervoso, mas ele amava o amor que todos os meus sobrinhos deram para ele. Ele cresceu junto com a Júlia, que é a minha sobrinha mais velha. Ela é mais nova que ele, mas ela se achava, tadinha, mais velha. E ali o amor dos dois era muito grande, muito. E eles eram muito grudados, eles sabiam o jeitinho de ficar deitadinho com ela, assistindo as coisinhas, o jeitinho que ele via. Pedro gostava muito de viajar. Pedro era uma criança que gostava muito de sair de casa. Eu lembro que a gente levava ele para desfilar na escola de samba, ele ia com a minha mãe, que sempre ensinou na Vai, ele adorava o samba. Meu pai, com a escola de samba aqui em Itapecerica também, ele gostava demais. Aniversário do Pedro, a bateria de samba tocava. Sempre gostou de cantar parabéns, sempre adorava as músicas. Pedro era uma pessoa de amava ouvir muita música, a música acalmava o Pedro. Ele era uma exceção nos tratamentos, porque todos os tratamentos tinha que ter o samba dele, tinha que ter as músicas dele. Na fisioterapia tocava muita música. Mas o Pedro gostava muito, muito de amor, muito. Ele sabia dar beijo. Eu nunca ouvi a palavra mãe. Mas quando eu perguntava pra ele se ele me amava, ele sorria. E ali eu considerava que era a forma dele me chamar de mãe, que era o único sonho que eu tinha. Eu nunca sonhei no Pedro andar, no Pedro falar, porque eu entendia que Deus me deu o melhor presente do jeitinho que era. Mas eu sempre que eu queria ouvir a palavra mãe. Mas eu me contentava tanto com o sorriso dele, porque eu sabia que ali era ele me chamando de mãe. O Pedro me conhecia. Pedro sabia que eu era a mãe dele. Pra mim isso era mágico. Era a coisa mais linda do mundo. Pedro levava bronca, fazia manha. E eu lembro que quando ele dava bronca, minha mãe via, ai, não briga com ele. E ele dava risada de tipo, pode brigar, você não pode brigar comigo, que minha avó não vai deixar. Mas ele ficava de castigo, porque ele era muito manhoso. Mas ele é a pessoa que me fez me sentir amada e amar. Ele conhecia as coisas simples da vida. Lembro que eu queria sempre buscar muita coisa pro Pedro e busquei projetos, busquei eventos, fiz bastante coisas pro Pedro. Eu conheci um projeto, o Lia, e ele ouviu, eu falei, meu, não é justo só o Pedro ter tudo isso, trouxe pra Itapecerica. A gente fazia evento para bastante criança, hoje é uma coisa que eu não consigo voltar. E graças ao Pedro eu consegui ajudar, conhecer outras famílias, ajudei muita criança. E eu entendo que o Pedro foi isso tudo, foi esse amor que a gente precisava para ter. O Pedro foi esse amor nesse projeto. Então o Pedro, falar do Pedro, a coisa mais linda do mundo. É a minha saudade. Nunca vai acabar. Nunca. Faz um ano e eu lembro tudo dele como se fosse ontem. Pedro é o amor que Deus me deu e eu me senti muito próxima de Deus tendo Pedro. E quem conhecia o Pedro sabia tudo isso que eu tô falando. A saudade dele vai ser pro resto da minha vida. Pedro vai ser o amor da minha vida pro resto da minha vida e isso nunca vai mudar. Se nossa luta, a pessoa vai pá na mamãe. A mamãe vai pegar ele e a mamãe vai bater nele. Ai, ele tá em cima da mamãe. Ah, bateu na mamãe. Cadê o murro da mamãe? Pá! Pá! Cadê o superpoder do neném? O superpoder dele, gente, é a beleza.
que ele hipnotiza a mamãe e chega perto da mamãe e a mamãe tá aqui. Ela tá na mamãe. Ele é um super-herói. É o presente do meu bebezinho. Amei. Melu, perfeito, perfeito.